Troca de comando. A posse do novo comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso foi remarcada para amanhã. O coronel Marcos Vieira da Cunha assume o posto ocupado pelo também coronel Jorge Luiz de Magalhães. A mudança seria em virtude do suposto vazamento de informações das investigações dos grampos ilegais, o que é contestado pelo governo. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo com o secretário de Comunicação do Estado, o jornalista Kleber Lima. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Secretário, no afastamento do ex-corregedor da PM e do ex-diretor de inteligência da Polícia Militar, o governo enviou um ofício ao Tribunal de Justiça pedindo providências porque teria ocorrido a quebra de sigilo em relação à operação que ocorreu na última sexta-feira aqui em Cuiabá. Ontem, aqui no Jornal do Meio-Dia, o presidente da Associação dos Oficiais e Bombeiros Militares, o tenente-coronel Wanderson Nunes de Siqueira, disse que não teve nenhuma quebra de sigilo judicial. São duas versões opostas. O coronel Wanderson dá uma opinião, né, sobre um assunto que ele desconhece. Ele não estava lá na manhã de sexta-feira, quando os secretários, então o secretário da Casa Militar, Evandro Lesco, o seu adjunto, o coronel Barros, e o secretário da Casa Civil, além do coronel Siqueira, que é o secretário de Justiça e Direitos Humanos, foram abordados, procurados, né, pelos dois oficiais, que deram as notícias sobre as possíveis prisões de alguns membros do governo, entre eles os coronéis, né? Isso é um fato narrado por 3 secretários de Estado, acolhido pelo governador do Estado, que é a maior autoridade política do Estado de Mato Grosso, política e administrativa, que encaminha essa denúncia para que o Tribunal de Justiça apure, né, se aquilo é ou não é um crime. E esses secretários, o secretário da Casa Militar, o secretário de Justiça, o secretário da Casa Civil, ao invés de levar o assunto para o governador, eles não podiam ter tomado a providência ali, dado voz de prisão? Até poderiam, se eles tivessem tido o entendimento de que aquilo caracterizaria os crimes que o governador, como jurista, né? Aí a diferença entre os secretários e o governador é que o governador é um dos maiores juristas do Brasil, né? Inclusive constitucionalista. E ele, nessa condição, ao tomar conhecimento de um fato que, em tese, poderia caracterizar crime, deu a notícia ao Tribunal de Justiça, né? Simples assim. Isso não guarda nenhuma relação com a troca do comando, como erroneamente alguns dizem. Eu digo que a imprensa tem sido induzida ao erro nesse assunto. São assuntos diferentes, embora semelhantes, né? Embora guardem uma relação natural, porque trata-se do mesmo caso, né? Mas não teve nenhuma motivação na troca de comando, Lúcio e Nayara, e eu dou dados para vocês aqui. A troca de comando foi comunicada ao ex-comandante pela manhã, da de sexta-feira, e a nota que a minha secretaria que emitiu, foi emitida às 16h09, né? A outra nota que o governo emitiu para se manifestar sobre as prisões que ocorreram na sexta-feira, ela foi publicada, está lá no portal do governo, às 19h16. Então, há um lapso temporal aí de 3 horas e 7 minutos entre os dois anúncios. A confusão se deu em função do que foi a confusão da sexta-feira, né? Nós amanhecemos com essa notícia da possível prisão de 2 coronéis que atuavam no governo, mas isso só foi se confirmar depois das 18 horas. Então foi um dia de muita especulação, de muita plantação e de muito boato. Secretário, diante desse escândalo dos grampos ilegais, a imagem da Polícia Militar vem sofrendo um desgaste. E, segundo declaração do próprio coronel Wanderson ontem aqui no Jornal do Meio-Dia, o governo do Estado está ajudando a prejudicar mais ainda a imagem da PM de Mato Grosso. Olha, primeiro vamos deixar claro que o coronel Wanderson não fala pela Polícia Militar e não fala pelo governo de Mato Grosso. Aliás, a Polícia Militar, que tem 173 anos de existência, é uma instituição seríssima e fundamental para o desenvolvimento de Mato Grosso, ela é parte do governo. Então, quando alguém da polícia fala, é alguém do governo falando, não é o caso do coronel Wanderson. Eu não vou entrar no mérito das opiniões do coronel Wanderson, porque quer me parecer que, primeiro, ele representa um grupo de oficiais que são filiados à associação, nem todos são, né? Então, ele sequer fala por todos os oficiais da Polícia Militar, ele fala por aqueles que são associados.
e ele fala facciosamente, porque ele representa uma corporação. Então isso não é relevante, né, nesse momento para a gente. O que é relevante é o seguinte: a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso é extremamente valorizada pelo governador Pedro Táxi, e eu provo isso com números, Lúcio. No super concurso realizado pelo ex-governador Blairo Maggi, foram contratados 1.000 policiais militares, 260 agentes da Polícia Judiciária Civil e 60 bombeiros. Em 2 anos e meio de governo, o governador Pedro Táxi já contratou 1.947 policiais militares, 1.123 agentes da PJC, 445 agentes do Bombeiro, 36 da Politec, que tomarão posse agora proximamente, e mais 113 para o Detran. Na segurança pública, Pedro Táxi investiu em pessoal na contratação de 3.663 agentes ou pessoas, contra 1.320 do super concurso do Blairo. Então esta é uma das provas cabais da importância e da valorização que o governo de Mato Grosso dá à Polícia Militar, e quem fala diferente disso não fala a verdade, né? A verdade é que o governador, o secretário de Segurança, Roger Jarbas, valorizam imensamente a Polícia Militar pelos números que eu acabei de dar, e poderia dar outros, de viaturas, de investimento financeiro. Pra você ter uma ideia, Lúcio? Em 2015, o governo investiu 44 milhões em equipamentos e pessoal na Polícia Militar. Em 2016, isso foi para 50 milhões. E em 2017, até maio, cerca de 20 milhões. Devemos ultrapassar essa fase, esses números de investimento esse ano também. Essa é a verdade. O resto é opinião, diz que me diz. Como dizem em Cuiabá, é futico de gente baixa. Secretário, muitas especulações existem aí sobre a demissão do coronel Jorge Luiz do comando da PM. Ontem, alguns veículos de comunicação divulgaram uma informação, inclusive com foto, mostrando o ex-comandante da PM, o ex-corregedor da PM e o ex-diretor de inteligência da Polícia Militar numa visita que eles teriam feito à Procuradoria-Geral da República. Isso daí tem alguma questão a ver com a posição que o governo adotou, principalmente em relação à demissão do ex-comandante da PM? Lúcio, você classificou bem, são especulações, né? Boatos, plantações, que é o que está imperando nesse momento. Isso sim é um desserviço à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e um desserviço às instituições democráticas. O governo tomou conhecimento dessa visita, ou comparecimento dos oficiais da PGR, ontem também pela imprensa. Nós não sabemos o motivo, eles podem ter sido intimados. A rigor, eles como cidadãos podem ir e vir onde quiserem, né? E inclusive como oficiais da Polícia Militar. Eu não vejo, a priori, nenhum problema de eles terem ido a Brasília na PGR. De repente eles foram intimados, né? Ou foram lá colher alguma informação de interesse da Polícia Militar, uma vez que a denúncia dos grampos, infelizmente, a Nayara tocou nisso na pergunta anterior com bastante propriedade, infelizmente tentam transformar a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso na maior vítima, né, ou na maior culpada por essas denúncias ainda não comprovadas sobre a suposta existência de grampos ilegais em Mato Grosso. Não é verdade, ainda que tenha um ou outro policial militar ao final das investigações que se comprove que um ou outro participou, não significa que a Polícia Militar, a instituição, tenha qualquer responsabilidade com isso. Secretário, falando um pouquinho agora dessa crise da saúde. Recentemente saiu a notícia de que o governo do estado tinha pedido o remanejamento do dinheiro do pronto-socorro para poder pagar os hospitais regionais e filantrópicos, o que foi contestado pelo Sindicato dos Médicos. Segundo eles, não dá para pagar dívida da saúde com dinheiro da saúde. O governo vai manter esse pedido, vai tirar do pronto-socorro, isso vai afetar a entrega em abril do próximo ano? Bom, esse dinheiro que a Nayara fala aí seria aqueles 82 milhões. Do remanejamento da emenda coletiva. A compra de equipamentos do pronto-socorro. Tá bom, isso tem muita confusão também, é uma pergunta que a gente pode esclarecer bem. Antes, eu só queria fazer rapidamente o seguinte, fazer uma distinção aqui ao coronel Jorge Luiz, que é o atual comandante da Polícia Militar, ele repassa o cargo amanhã, o coronel Cunha, é um coronel operacional, que fez carreira no campo, nunca foi um burocrata, goza do prestígio da tropa e do governador, não é à toa que ele foi e exerceu o cargo de comandante-geral da PM durante quase 7 meses, né? É uma homenagem, inclusive, que o governo faz, que o governador, que é o comandante em chefe da PM, quando nomeia um coronel para ocupar esse cargo que é o posto máximo da carreira, né?
O posto máximo da carreira de um policial militar é chegar a coronel e, tanto melhor, comandante-geral. Da mesma maneira que o coronel Cunha, também um coronel que fez carreira na polícia, entrou na polícia soldado, é o primeiro coronel formado pela academia da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Ele é da 2ª turma a chegar ao comando-geral. Então, tenham certeza, a sociedade pode ter certeza que a Polícia Militar sai fortalecida desse episódio, dessa troca de comando, e é uma alegria o governador poder substituir um comandante-geral de alta qualidade por outro comandante-geral de alta qualidade. Em relação ao remanejamento, o que há aí, Nayara, infelizmente, é muita gente fazendo política com um assunto que é muito sério, que é saúde pública, né? Muita gente fazendo política rasteira, política eleitoral, falando impropriedades, falando inverdades, dando opiniões sem pé e sem cabeça, como se o assunto fosse de fácil solução. Se fosse de fácil solução, já teria sido solucionado antes do governador Pedro Táxi assumir o governo. Essa crise não começou no dia 1º de janeiro de 2015. Ela se arrasta há décadas, a rigor. É uma crise estrutural que afeta o Brasil inteiro, mas em Mato Grosso nós já identificamos, já conseguimos fazer um bom diagnóstico do problema da saúde. O secretário Luiz Soares hoje já tem esse planejamento na mão, já compartilhou com o governador, já começou a executar. Vamos superar essas crises de atraso nos repasses e agora nós precisamos de dinheiro. Dinheiro novo, que o governo estuda buscar. No FETAB, era uma discussão que está aí, pública, para ser colocada. Descobrimos essa emenda coletiva que é destinada a equipar o pronto-socorro de Cuiabá, um novo hospital e pronto-socorro de Cuiabá, que, aliás, meus amigos, vamos aqui para eliminar esses boatos. Esta nova unidade só existirá em Cuiabá por iniciativa e responsabilidade do governador Pedro Táxi. Sem os 50 milhões do governo do estado, não teria um tijolo assentado onde está essa obra lá. Então, isso é bobagem alguém vir dizer que o governador Pedro Táxi não tem compromisso com a saúde de Cuiabá. Ao contrário, o primeiro hospital aberto em Cuiabá depois de 31 anos, que é o Hospital São Benedito, que praticamente zerou as filas de cirurgias ortopédicas em Mato Grosso, só foi aberto com a participação do governador Pedro Táxi, assim como o novo pronto-socorro. Esse dinheiro, os 80 milhões, são destinados a equipar o novo pronto-socorro, que não está na hora de fazer isso. Nós estamos na obra física ainda. A fase de equipagem dessa unidade é no primeiro semestre do ano que vem, quando as obras físicas tiverem sido concluídas. O que o governo propôs à bancada federal e ao prefeito de Cuiabá, que inclusive o Emanuel Pinheiro já sinalizou favoravelmente em reunião com o governador na semana passada, e ontem pela manhã o líder do prefeito reiterou isso na Câmara de Vereadores, que a Prefeitura de Cuiabá compreende, ceder esse recurso agora para que o governo consiga estabilizar esse problema das dívidas hoje de repasse, inclusive para Cuiabá, Lúcio e Nayara. Desses 80 milhões, se a bancada autorizar o remanejamento, cerca de 20 milhões ficam em Cuiabá e mais uns 5 ou 6 em Várzea Grande. Até que a gente supere essa fase dos atrasos e quando chegar o momento de equipar um novo pronto-socorro, o governo repõe o dinheiro. Simples assim, qualquer pessoa que fale diferente disso está tentando tumultuar o processo e fazer politicagem com um assunto que não se deve brincar, que é vida humana. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Lúcio, Evânia, e aos telespectadores do Jornal do Meio-Dia. Obrigada, secretário. Obrigada.